Olá, tudo bem? Eu sou aluna do curso de Licenciatura em Pedagogia na Universidade Uninter. Estou aqui para apresentar o meu trabalho de portfólio, que nesse módulo, que é o módulo B, fase 2, é sobre povoamento e gamificação. Neste trabalho, eu realizei um quiz de Descobrincando Pinhais. Esse jogo ele vai acontecer juntamente com o que a professora desenvolver em sala de aula com os alunos. Primeiramente, a justificativa de ter criado este jogo nesse cenário tecnológico que nós estamos vivendo atualmente. O jogo seria uma estratégia muito interessante de aprendizagem, onde o aluno ele pode participar interativamente através de uma forma mais atrativa e dinâmica e através da ludicidade. Os objetivos desse jogo é despertar aprendizagem sobre a história de imigração e colonização da cidade de Pinhais, Paraná, possibilitar ao aluno uma vivência lúdica, incentivar a curiosidade, a interpretação e o trabalho em equipe. Bom, primeiro nós fizemos a história da colonização de Pinhais. Pinhais, ele na época que ele foi colonizado, na chegada dos imigrantes, ele fazia parte de outros municípios da região metropolitana de Curitiba. Ele ainda não tinha sido emancipado. Então, praticamente toda essa história de Pinhais, ela vai citar mais Curitiba, essa colonização de Curitiba, mas ele entra dentro dessa colonização porque Pinhais era caminho onde esses colonizadores passaram. Então, tudo começou quando a chegada dos imigrantes em Paranaguá. Então, eles fizeram uma colonização primeiro no primeiro Planalto, que era ali em Paranaguá. Eles vieram em busca de ouro, de metais preciosos, principalmente o ouro. Essa colonização aconteceu e logo após eles começaram já a colonização no Planalto Curitibano, onde eles foram subindo os rios em busca de ouro. E eles vieram para Curitiba, mas durante esse percurso eles não encontraram muito ouro. E nesse meio tempo, eles descobriram uma mina maior, onde tinha mais ouro, em Minas Gerais. Então, praticamente todos os imigrantes que vieram para cá foram para a região de Minas Gerais, onde começou um declínio aqui nessa região, porque a maioria da comercialização foi tudo para a região de Minas Gerais. Só que neste momento, como Minas Gerais estava mais focada na extração de ouro, eles não ligavam muito na questão da produção de alimentação. Então, no Rio Grande do Sul, eles começaram a comercializar gado para poder fazer a venda tanto em Minas Gerais, para essas pessoas que foram em busca do ouro, como também numa feira que existia em Sorocaba. Então, esse caminho onde percorria todo esse gado, eles passavam por aqui, nessa parte do Paraná, em Curitiba e aqui na região de Pinhais. E eles chamavam esse caminho de caminho do Viamão, que era onde esse gado percorria. Só que quando eles vinham do Rio Grande do Sul e chegavam aqui em Curitiba,
esse gado ele já estava desnutrido, estava cansado. Então, eles começaram a fazer em conjunto, eles começaram a alugar as terras aqui para que esse gado ficasse. Então, eles chamavam esse momento de invernada, onde o gado vinha, quando chegava aqui nessa região, ele passava um tempo para poder fazer novamente a engorda desse gado, para que ele fosse até a feira de Sorocaba para ser comercializado. E esses grandes comitivas de bois que na época vinha eram os chamados tropeiros, que é muito conhecido aqui no Paraná, a história desses tropeiros, que é justamente esses homens que vinham por essa estrada, a estrada do Viamão, e vinham trazendo esse gado, que seria comercializado na feira de Sorocaba. E isso novamente reergueu aqui a cidade e pôde dar muita oportunidade aqui. Depois desse período, começaram a trazer as ferrovias para cá, mais ou menos meados do século XIX. Começaram a surgir as ferrovias. Nesse período, começou a construção da ferrovia, que ligaria o litoral paranaense até o Planalto curitibano. E esse caminho, esse percurso, passaria também por aqui pela cidade. Então, nesse momento, eles acharam melhor fazer esse percurso pela ferrovia, porque eles conseguiam colocar uma maior quantidade de produtos, o tempo percorrido era menor e o menor custo. E eles faziam essa comercialização dos produtos. Também aqui nesse período surgiu a estação de Pinhais, que nessa época foi quando em São José dos Pinhais eles tinham muita produção de erva mate, eles faziam erva mate em grande escala. Então, nesse período eles faziam esse caminho através das ferrovias. Então a venda era comercializado e daí eles faziam esse percurso. Levavam a erva mate, além de madeira e outras mercadorias que eram produzidas em São José dos Pinhais. Depois disso, foi inaugurada as grandes estradas de ferrovia, de ferro, onde realmente começou-se a fazer a comercialização só por essas estradas, porque era mais viável. E foi onde começou a surgir as casas dos funcionários que eram responsáveis pela manutenção dessa ferrovia. Então começou-se uma popularização nesses lugares. E as pessoas já tinham pessoas que estavam aqui, que eram mais pessoas que cuidavam de fazendas, porque justamente quando vinha a temporada dos tropeiros que traziam esse gado, eles ficavam em fazendas aqui nesse município e na região de Curitiba. E a partir desse momento, com a ferrovia, com as estações aqui em Curitiba, Pinhais, em São José dos Pinhais, começou uma maior leva da população. E aí começou a surgir mais pessoas e onde vieram uma grande leva de imigrantes europeus. E começou um povoamento aqui, tanto na região de Pinhais, Curitiba e São José dos Pinhais. Essa foi a pesquisa. Quando os alunos forem trabalhar com essa atividade, com esse quiz, vai ser entregue cartilhas falando sobre essa história. E antes de começar a jogar, a professora vai trabalhar com os alunos esse texto.
Esse jogo, ele foi criado para crianças com a idade de 8 a 10 anos e todos os participantes podem jogar juntos ou desafiar uns aos outros. Mas em sala de aula, ele foi elaborado para trabalhar em equipe. Então, a sala pode ser dividida tanto em 3 equipes, no máximo, de 2 a 3 equipes. Esse jogo ele foi criado no site eFuturo. Primeiramente, você entra no site, faz o cadastro e você vai na aba Criar Material. Depois de você apertar nessa aba, você vai colocar uma capa, né, uma foto para esse jogo. Depois você vai colocar o nome do jogo e a descrição deste jogo. Logo após, você vai começar a colocar as perguntas desse quiz. Você vai acrescentar a pergunta e as respostas você pode dar 5 opções. E embaixo vai ter um botão que você vai clicar e colocar qual das 5 opções é a opção correta. E ele vai armazenando embaixo todas as questões que você for fazendo. Vai as questões, as 5 opções e vai marcar qual é a correta. Logo após você terminar essas questões, o jogo já está pronto para jogar. E o layout dele vai ficar assim. Ele vem com o título do jogo, quantas perguntas tem nesse jogo. Daí, quando o jogador for jogando, a turma, provavelmente a professora, vai ficar responsável em passar as questões. E conforme os acertos, ele vai marcando aqui, no próprio jogo. A execução desse jogo, primeiro, como eu já tinha dito, a professora vai fazer a leitura do texto histórico com os alunos. Depois, esse quiz foi criado com as perguntas relacionadas do texto. Foi utilizado o site eFuturo para a criação das perguntas. A professora vai fazer no chão 2 pistas ou 3, conforme o número de equipes que tiver, com no máximo 10 casas. No chão, no comecinho, vai estar escrito início e no final do percurso vai estar escrito chegada. Esse percurso ele pode ser criado com giz ou fita crepe no chão. A sala é dividida em 2 grupos ou até 3 grupos. Cada equipe terá 10 minutos para fazer novamente a releitura do texto e anotar os pontos principais. Depois, recolhe os textos e começa a competição. As regras do jogo são: o jogo é um quiz com questões relacionadas ao texto de estudo trabalhado em sala de aula antes com a professora. Formar no mínimo 2 equipes. Cada equipe deverá escolher um representante para cada questão. Os representantes da primeira rodada de perguntas devem iniciar fora da primeira casa, no caso onde estiver escrito início, não dentro da casinha. Se o representante acertar, a equipe vai avançar a casa. Caso ela erre, ela vai permanecer no mesmo local. Se a equipe da vez souber a resposta, ela vai levar o ponto e avançar a casa no jogo. Ganha a equipe que chegar primeiro no fim do percurso. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do jogo. E essa é uma forma bem divertida de aprender sobre a colonização do nosso município.